Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Continuando na nossa história dos mitos, ou daquilo que contribui para os mitos relacionados com a hipnose, hoje eu gostaria de vos falar sobre um clássico, sobre um livro, um romance, escrito inicialmente em 1895, por um senhor chamado Georges du Maurier, chamado Trilby. Em primeiro lugar, Georges du Maurier foi um ilustrador e mais tarde um autor de romances que fazia ilustrações para jornais e criava aquelas caricaturas e desenhos de cartoons, até que escreveu então este romance em 1800, começou a escrevê-lo em 1894 e foi publicado pela primeira vez em 1895. Hoje em dia já existem mais do que uma edição desse livro, mas a primeira foi então lançada em 1895, por volta a essa altura. Georges du Maurier era filho de pais médicos e também escritores. Não só o seu trabalho em ilustração e escrita foi aquilo que foi o seu foco ao longo da sua vida, como a sua família, nomeadamente os seus filhos, foram uma inspiração futura para as personagens, os meninos perdidos na história do Peter Pan. Bom, então o que é este romance que Georges du Maurier escreveu? Bom, para já, Trilby é um clássico e é uma das obras seminais em que hipnose está descrita de uma determinada forma. Trilby conta a história de um maestro, por um lado conceituado em termos musicais, por outro lado não muito bem sucedido em termos sociais, sobretudo amorosos, chamado Svengali, que, para além de ser maestro, para além de ter uma formação musical, também tinha amplos conhecimentos de hipnose. E então um dia Svengali conhece uma mulher chamada Trilby. Essa mulher veio também um pouco por conhecimento, por aviso de outras pessoas, porque ela padecia de dores de cabeça e enxaquecas muito fortes, portanto condições físicas, sintomas físicos muito fortes, que eram tanto ou quanto debilitantes. E, portanto, havia este sentido, esta noção de sofrimento. Não é? E, na altura, Svengali achou que hipnose poderia fazer alguma coisa. Não é? E, então, rotinemente, Svengali hipnotizava Trilby. O que Svengali começou-se a perceber é que, num estado de hipnose, Trilby era uma pessoa que cantava e que tinha uma voz magnífica. Portanto, parecia que o estado de hipnose fazia ressurgir algumas competências ou qualidades inatas de Trilby como cantora. E sendo Svengali um maestro, não é? E música, obviamente, era uma questão dos seus interesses, ele ficava encantado com esses períodos. Tão encantado até que, para além da beleza física de Trilby, Svengali começou a apaixonar-se por Trilby. O que acontecia é que, fora do estado de hipnose, Trilby não tinha qualquer interesse em Svengali. Aliás, do ponto de vista físico, e já vou falar sobre isso, Svengali também não era muito apelativo.
Os seus modos, embora polidos com alguma literacia, eram rudes, eram muito diretos. Portanto, Svengali não era uma pessoa que fosse muito calorosa e afetuosa. Portanto, o estabelecimento de relações aí era muito difícil. E Thrillby certamente não estava numa onda de reciprocidade sentimental que Svengali tinha por ela. E ao longo do romance, Svengali de alguma forma tentava usar e abusar da hipnose para tentar conquistar Thrillby até ao ponto de ela o poder amar, o poder de alguma forma apaixonar-se por ele. Claro que se eu me recordo bem, depois o final foi um final trágico, já que alguma coisa aconteceu. Eu penso que Thrillby foi capaz de ter morrido no final do livro, já não me lembro bem como, nem se isso é perfeitamente exato, mas o que eu sei é que algo se passou de uma forma muito intensa que depois acabou por também afetar imenso Svengali como culpa e enfim e muita responsabilidade. O sucesso desta obra fez com que, para além de várias edições do romance Thrillby, ao longo destes anos todos, o próprio texto foi adaptado várias vezes para teatro e também houve adaptações para o cinema. E no cinema consegue-se ver aquilo que eram os pormenores da figura de Svengali. E falando disso mesmo, Svengali era um homem descrito como sendo bastante alto, muito esguio, muito magro, portanto aquela figura quase de um esqueleto alto, até um tanto quanto assombrador, porque tinha uma pele muito branca, era muito pálido, com uma enorme barba e cabelo também grande, de vez em quando também poderia usar um chapéu, já que estamos a falar numa época boémia vitoriana de Paris, portanto também esses adereços também eram muito utilizados, mas portanto era um homem que tinha uma aparência diria até assustadora, talvez, e a sua presença era uma presença muito autoritária, muito de comando, não é? Portanto era uma figura completamente fora de uma relação calorosa. E então aquilo que geralmente Svengali fazia nas suas abordagens ligadas à hipnose era ele forçava a pessoa a fixar a atenção dela nos seus olhos, portanto quase naquela é a mesma expressão, olha-me nos meus olhos, e a partir daí diria comandos bastante diretos e bastante autoritários para a pessoa entrar no estado de hipnose. Claro que por isto ser forçado, extremamente autoritário, nos momentos iniciais eram momentos de terror, já que ele fisicamente segurava a pessoa e forçava a olhar nos seus olhos. E claro que o intuito dele em utilizar a hipnose como uma forma de alteração de personalidade, subjugação da pessoa, convencê-la a amá-lo, vieram a dar uma imagem do hipnotista como sendo alguém, lá está, autoritário, como sendo alguém assustador, como sendo alguém ao qual um indivíduo com intenções de manipulação e, sobretudo, com intenções de forçar a outra pessoa a querer fazer aquilo que ela não quer. Neste caso, Thrillby não se queria apaixonar por Svengali, portanto, muitas pessoas não querem fazer coisas, e esta imagem do hipnotista
manipulador faz com que isso aconteça, não é? Daí que, por um lado, isto é aquela coisa típica de ainda há algumas pessoas, a questão do apertar a mão, do olhar diretamente nos olhos, de ficarem desconfiadas quando sabem que alguém tem formação em hipnose ou que faz hipnose, às vezes ficam assim um tanto ou quanto colocadas na defensiva, vem destas imagens, desta personagem de Svengali, não é? Mais tarde, eu julgo que foi há uns anos atrás, portanto já estamos a falar a partir de 2010, o próprio mentalista e artista Darren Brown criou um espetáculo que acabou por ser um especial em pay-per-view, não sei se foi na Netflix ou na HBO, mas podem encontrá-lo na net, que era exatamente um espetáculo intitulado Svengali, com este tema do Svengali, não é? E este tipo de personagens, quer em termos de literatura, de romance, quer depois nas suas múltiplas adaptações para o palco e para o cinema, ajudam a perpetuar a imagem do hipnotista e criar este mito de sermos personagens manipuladoras, de sermos personagens assustadoras e completamente não relacionáveis, e isto sem dúvida vem contribuir para o mito do controle e que a pessoa, nas mãos do hipnotista, consegue fazer tudo aquilo que não quer, não é? Por assim dizer. Portanto, aqui fica mais um pedaço da história, pois relaciona com mitos relativos à hipnose. Desejo a todos um resto de bom dia e uns bons dias. Espero que todos estejam com muita saúde. Quanto a mim, eu despeço-me. Fiquem bem e até a uma próxima altura.